paz do Senhor a todos os irmãos, glória a Deus. Hoje é dia do nosso culto a Deus, mas devido às festividades juninas aqui da nossa cidade, eu optei para que não tivesse o culto, para preservar os irmãos. Mas quarta-feira nós estaremos reunidos para louvar e bendizer ao nosso Deus. Eu quero trazer uma breve mensagem para a edificação dos irmãos, que está em Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia, e mandavam chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas, de acordo com o número de todos eles. Porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Glória a Deus. Nós vemos aqui que Jó é um homem reto diante de Deus e temia a Deus. E seus filhos, a palavra nos diz que seus filhos festejavam, eles comemoravam entre si. E cada dia um fazia um banquete e chamava os outros irmãos para comemorar. E Jó, como homem de Deus, um homem temente a Deus, Jó esperava os banquetes terminarem e se santificava e de madrugada oferecia sacrifícios, ofertas queimadas a Deus. E Jó pensava em seu coração: porventura meus filhos viessem a pecar, a amaldiçoar a Deus. Jó já estava apresentando a Deus a vida dos filhos. Deus não tinha mostrado nada a Jó, não tinha revelado o pecado dos filhos. Jó não sabia de nada, mas Jó temia a Deus e preservava a si mesmo e a sua família. Porque ele sabia que, porventura, os filhos dele pecassem diante de Deus, ele seria o culpado desse pecado, porque ele era o cabeça da casa, ele era o chefe da casa. E ele, como chefe da casa, ele tinha que ter um testemunho para os seus filhos. Então Jó se preocupava com isso, em mostrar aos seus filhos que ele era um homem de Deus, uma pessoa que estava ali temente a Deus, que se preocupava com a sua casa, com seus filhos, que porventura eles se desviassem, eles pecassem contra Deus. E Jó já estava ali apresentando a Deus, pedindo perdão pelos pecados dos filhos. Um homem que temia a Deus. E eu quero falar que temor não é medo. Temor é obediência à palavra. Temor é amor à palavra de Deus. Ele tinha temor, ele não queria que os filhos pecassem contra Deus. E porventura ele já estava ali pedindo perdão: Senhor, perdoa meus filhos, porque eu não sei o que pode ter acontecido nesses banquetes. E eu trago aqui uma oferta queimada para que o Senhor se acalme e perdoe meus filhos. Nós vemos em Gálatas, capítulo 4, 19, o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, aos irmãos da igreja de Gálatas: filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós.
Paulo aqui falando com os Gálatas que ele sentia dores de parto, ele se preocupava, ele temia, ele estava ali sempre doutrinando aqueles homens para que aqueles homens não caíssem em pecado, não se desviassem da presença do Senhor. E porque a igreja de Gálatas estava sendo invadida por supostos judeus que estavam ali pregando que aqueles homens tinham que ser circuncidados para que Deus pudesse aceitá-los. E influía ensinamento judaico dentro da igreja de Gálatas. E Paulo, quando soube disso, Paulo estava se preocupando com aqueles homens, dizendo, não, vocês já foram libertos por Cristo. Cristo já libertou. Por que vocês querem voltar para o judaísmo? Se vocês já fostes libertos pelo Senhor. Se vocês quiserem ser circuncisados, Cristo não vai prestar de nada para vocês. Porque é a circuncisão que vai se achegar a Deus, não é Cristo. Então Paulo tinha uma preocupação com eles. Então Paulo disse, filhinhos meus, por quem eu sinto dores de parto. Por que essas dores de parto? Até que Cristo seja formado em vós, até que vocês tenham uma consciência de Cristo, uma mente de Cristo, e assim andem na verdade. Então Paulo tinha preocupação aqueles irmãos que estavam ali. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20 e o 21, Paulo está tendo uma preocupação com os coríntios, que estavam entrando no pecado dentro da igreja. Os irmãos estavam pecando, estavam praticando o pecado. Então Paulo aqui, porque temo que quando chegar, não vos achareis como eu queria, e que não serei encontrado por vós como quereres, que de alguma maneira haja debate, invejas, iras, contendas, maledicências, murmúrios, inchaços, tumulto, e que, quando eu for novamente, o meu Deus me humilhe entre vós, e que eu lamente por muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram, de imundícias, fornicação e lascívia que cometeram. Então Paulo aqui estava falando aos coríntios que temia ao chegar lá e não encontrar mais os irmãos como ele deixou. Então Paulo diz que temia que Deus envergonhasse ele, porque aqueles irmãos poderiam ter desviado através de pecados. E Paulo diz assim, eu temo que Deus me humilhe entre vós, e que lamente por muitos que pecaram anteriormente. Então Paulo diz que aquilo que poderia acontecer na igreja dos coríntios, os pecados que estavam infiltrando na igreja, Paulo diz, eu temo porque Deus vai me culpar, porque essa culpa de vocês pecarem é minha. É minha. Então Paulo diz, eu temo que Deus me humilhe diante de vós, e que eu tenha que lamentar, tenho que clamar, tenho que pedir a Deus por muitos que pecaram e não se arrependeram. Então Paulo chamava aquele erro que estava ali entrando na igreja, Paulo pegava para ele. Dizia, eu temo que Deus me humilhe diante de vós. E eu tenho que lamentar muito pelos que pecaram e não se arrependeram. Então Paulo puxava aquele erro para ele. Paulo dizia, se você errou, a culpa é minha, porque eu não apresentei algo que venha mostrar Cristo em mim para você. Então Paulo se achava culpado pelo pecado daqueles homens. Mesma coisa que Jó fazia. Jó apresentava sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Jó nem sabia se pecou ou não pecou, mas Jó já estava ali, apresentando a Deus. Deus, perdoa. Deus me perdoa por não ter mostrado aos meus filhos o homem de Deus que eu tenho que ser. Apesar de estar
falando, dizendo das coisas de Deus, mas eu poderia fazer mais para que eles pudessem estar edificados e não viessem a pecar. Essa é a preocupação de Paulo com os coríntios e os gálatas. Ele disse que ele sentia dor de parto até que Cristo pudesse ser formado naqueles homens. Então ele chamava aquele erro para ele. Ele achava, eu sou culpado de vocês estão errando, porque eu não apresentei algo que poderia apresentar mais para que vocês conhecessem muito mais a Cristo. Então nós vemos aqui 2 exemplos de homens que chamavam o erro para eles. Eles sendo servo de Deus, eles mostravam que poderia apresentar mais, para que os filhos, para que os irmãos não pecassem. E, meus irmãos, o que nós podemos tirar desta palavra de Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5, de Gálatas 4, 19, de 2 Coríntios 12, 20 e o 21? Hoje, nós que somos cristãos, como está o andamento da sua casa? Como está o andamento do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos? Será que você está demonstrando que você é um cristão? Será que você não está deixando entrar pecados na sua casa? Será que você pede, clama a Deus pela vida da sua família? Será que você chama o erro do seu filho, o erro da sua esposa, do seu esposo, você chama para si mesmo? Deus, me perdoa, porque eu poderia mostrar mais de quanto eu sou servo teu, de quanto eu preciso mostrar que Cristo foi formado em mim, para que aqueles que estejam perto de mim vejam Cristo em mim. Como é que nós estamos hoje em nossa casa? Será que nós se preocupamos com o andamento da nossa casa? Será que nós não estamos deixando coisas do mundo entrar dentro da nossa casa e estamos ficando sentados de perna para cima, sem se preocupar com influências malignas que entram na nossa casa, entram no convívio do nosso filho, a nossa esposa, nosso esposo, nossos pais? Será que nós estamos sendo negligentes? Você vê aqui 2 exemplos. Jó sacrificava antes mesmo de saber o que é que tinha acontecido nos banquetes. Antes mesmo de Deus revelar a Jó o pecado dos filhos, Jó já estava ali apresentando a Deus o sacrifício queimado a Deus. Paulo chamava o erro dos irmãos para ele. Ele se lamentava, ele clamava, ele pedia a Deus pelos irmãos. Ele temia de Deus envergonhá-lo, porque ele não poderia estar mostrando o que ele era, um cristão verdadeiro. Não poderia estar demonstrando para os irmãos, para que os irmãos, vendo o testemunho de Paulo, fiquem mais firmes. Meus irmãos, nós sabemos que hoje o mundo tem um papel. O papel do mundo é desviar o cristão da presença de Deus. Então, o mundo vai apresentar tudo de bom. Tudo vai brilhar diante os olhos dos crentes, daqueles que encontraram o Senhor Jesus. E sabemos que todo aquele que olhar para este brilho, ele vai cair, ele vai ser derrubado. Nós vemos hoje aí as festividades juninas que estão aí. Muitos irmãos estão deixando coisas dessas festas, coisas do mundo, entrar dentro da sua casa. Porque meu filho gosta. Eu sou crente, mas meu filho não é. Então, não vamos constrangê-lo. Deixa ele entrar com licor aqui aqui dentro de casa. Deixa ele ficar com a namorada dentro de casa. Deixa eles dormirem junto. Então, meus irmãos, aí
isso me traz uma lembrança. Quando o sacerdote Eli viu o pecado dos filhos e não advertia os filhos. Os filhos erravam, tomavam o sacrifício de Deus, tirava a melhor parte para eles, sacrificava animais com defeito a Deus. O povo de Israel estava vendo aquilo que estava acontecendo com o sacrifício a Deus e começaram a se irritar. Mas Deus levanta um homem, que a Bíblia não fala o nome dele, para advertir, exortar a Eli, o sacerdote. Mas Eli prefere deixar os filhos em paz. Ele, como um homem que foi levantado para cuidar das coisas de Deus, do tabernáculo, ele prefere deixar os filhos à vontade. E ali depois nós vemos que Deus chama Samuel, estava no meio deles. Deus viu o coração de Samuel. E Deus levanta Samuel como profeta. E ali Deus dá uma revelação a Samuel sobre Eli e sua casa, dizendo que Deus iria cortar a linhagem, a descendência de Eli da face da terra, como Deus fez. Deus permite que os filhos morram, Deus permite que Eli morra, e toda a sua descendência foi cortada da face da terra. E nós vemos, por causa de uma desobediência, por causa de influências que estavam entrando ali no tabernáculo, e Eli preferiu deixar os filhos em paz, e vendo tudo e fingindo que não estava vendo, e de certa forma se beneficiando pelas coisas erradas que os filhos faziam. E Deus ali julgou a casa de Eli, e toda a descendência de Eli foi cortada da face da terra. E hoje, meus irmãos, hoje Deus é o mesmo, Deus não muda. Aquele Deus que criou o céu e a terra é o mesmo Deus de hoje. Hoje, Deus trabalha de outra forma por causa de Cristo, por causa de Jesus. Hoje, por certa maneira, Deus não vai matar uma pessoa assim, como ele fazia antigamente, no Velho Testamento. Deus deixa você que não quer a presença do Senhor, você que não quer andar no caminho do Senhor, Deus deixa você andar de acordo com a sua vontade. E o seu pecado irá lhe consumir. E com isso, o que nós vemos? Sabemos que Eli, devido ao erro de Eli, a casa de Eli foi cortada. Por outro lado, nós vemos Jó se preocupando com o pecado dos filhos. Antes mesmo que eles pecassem, Jó oferecia sacrifícios a Deus. Paulo chamava o erro dos irmãos a ele. Ele se achava culpado pelo erro dos irmãos, que ele poderia dar mais, mostrar mais. E eu te digo, meus irmãos, e nós? Como nós devemos andar hoje? Como nós devemos praticar a palavra de Deus? Hoje, como eu já disse, Deus não vai cortar uma pessoa assim, por causa de Cristo, a misericórdia de Cristo. Mas sabemos que um dia nós vamos se apresentar diante ao nosso Deus, diante do Senhor Jesus, e Ele vai cobrar cada coisa de nós. Tudo que fizemos errado nesta terra, desde aquele momento que nós conhecemos a Cristo, agora temos a nossa mente iluminada por Ele, e agora Ele nos dá uma responsabilidade em nossa casa, nossos filhos, com o nosso marido, nossa esposa, nossos familiares. Ele nos dá uma responsabilidade de pregar a sua palavra, de conduzir essas pessoas à verdade. E será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos conduzindo o nosso filho à verdade? Ou será que nós estamos deixando as coisas do mundo entrar dentro da nossa casa porque nós preservamos o nosso filho? Não constrange a ele, deixa ele não é crente. E nós vamos deixando as coisas deste mundo influir dentro da nossa casa. Na televisão,
nas coisas que nós usamos, na comida, na bebida, no vestimento. Tudo tem influência maligna. E às vezes nós estamos enxergando isso, estamos deixando para não incomodar, para não constranger. Meus irmãos, devemos acordar, devemos abrir os nossos olhos e estar atentos a estas coisas. Devemos estar atentos como Jó. Antes mesmo que eles pecassem, Jó já estava apresentando sacrifício a Deus. Hoje, não existe mais o sacrifício de oferta queimada. O nosso sacrifício é oração, é clamor ao nosso Deus. Então devemos estar clamando a Deus para que nossos filhos sejam formados em Cristo. Para que o nosso marido, que é ímpio, venha conhecer ao Senhor Jesus. A esposa, nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso derredor, possa conhecer a Jesus. Então que nós viemos apresentar a Deus sacrifícios de oração, sacrifícios de louvor, de petições, de súplicas a Deus pela vida dos nossos filhos. E que nós não viemos deixar coisas malignas entrar dentro da nossa casa. Em primeiro lugar, devemos adorar a Deus. Buscai primeiro as coisas do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você busca primeiro as coisas do céu, você não vai deixar as coisas do mundo invadir a sua casa, invadir seus filhos, a sua esposa, o seu marido, a sua família. Então que nós viemos estar atentos como Jó. Nós viemos chamar a responsabilidade da nossa casa para nós. Senhor, a culpa é minha, porque eu não apresentei o que eu deveria ter apresentado à minha família. Isto é minha culpa. Senhor, eu te ofereço um sacrifício de oração, de súplicas a Ti pelos meus filhos. Porventura meus filhos venham pecar contra o Senhor. Senhor, perdoa-os. É isso que nós devemos estar em primeiro lugar. Olhando antes mesmo que aconteça. Pedindo a Deus pela nossa família. Suplicando a Deus que as coisas do mundo não invadam a nossa casa. Em nome de Jesus. Eu quero deixar um versículo aqui para os irmãos. O livro de Salmos, capítulo 1. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto a rios de água, que gera o seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. O nosso prazer está na palavra do Senhor. Nosso prazer está na meditação dia e noite na palavra do Senhor. E o Senhor diz que aquele que medita dia e noite, o Senhor diz que ele será como uma árvore plantada junto a rios de água, que dá o seu fruto no seu tempo, a sua folha não murcha, e tudo que faça prosperará. Assim é o homem de Deus, que teve um encontro com Cristo. Ele é prudente. Ele anda olhando para frente. Antes mesmo de acontecer, ele já está ali clamando a Deus para que não aconteça. Que essa mensagem fique no coração dos irmãos. Quarta-feira nós estaremos aqui reunidos, louvando a nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.